Apagão na economia americana. Um congresso dividido levou o governo dos Estados Unidos a uma paralisação inédita em 17 anos. Democratas e republicanos não conseguiram chegar a um acordo para a aprovação do orçamento. E o resultado? Por falta de fundos, o governo americano ordenou a suspensão das atividades não essenciais. Cerca de 800 mil servidores vão ficar em casa sem receber salários. O fechamento ocorre depois de mais de uma semana de debates e propostas nas duas casas do Congresso. A Câmara dos Deputados e o Senado se dividiram diante da estratégia republicana de usar o debate sobre o orçamento como pretexto para alterar a reforma da saúde, uma das bandeiras da campanha de Obama, mas rejeitada pela oposição. A queda de braço no Congresso começou no domingo. Os republicanos, que têm maioria na Câmara, aprovaram uma proposta em que condicionavam a aprovação do orçamento ao adiamento por um ano do início da vigência da reforma da saúde, aprovada há 3 anos. Maioria no Senado, os democratas derrubaram a medida ontem de manhã. À noite, os republicanos voltaram a aprovar a proposta na Câmara, derrotada pela segunda vez no Senado uma hora depois. A falta de acordo para financiar os gastos levou o governo a ordenar, pouco antes da meia-noite, a suspensão dos serviços não essenciais. Em pronunciamento dirigido às tropas, o presidente Barack Obama garantiu que a paralisação não vai afetar o salário dos militares. O pagamento deles será garantido graças a uma lei de emergência assinada na noite de segunda-feira. A medida tinha sido aprovada por democratas e republicanos num raro momento de consenso entre os dois lados. A assessoria de imprensa da Embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil informou que o serviço de concessão de vistos não vai ser afetado. Segundo a assessoria, os serviços consulares funcionam com recursos obtidos através do pagamento de taxas. E a Embaixada Americana garantiu que seus funcionários continuam trabalhando normalmente. Bom, Raquel, vamos saber como é que está a situação nesse momento lá nos Estados Unidos, conhecer apagão econômico. A gente conversa em Washington com Raquel Carrimbu ao vivo. Raquel, bom dia para você. Quais são os setores afetados pelo fechamento, né? A gente viu ali museus, parques, mas indiretamente tem toda uma economia que também é afetada e que depende dessas instituições. Oi, Luciano, bom dia a você, Raquel, a todos. Olha, essa paralisação, né, vai afetar pelo menos milhares de pessoas. Hoje, milhares delas acordaram e foram notificadas que na verdade, não vão receber o seu salário. Cerca de 800 mil funcionários públicos estão sendo forçados a tirar licença não remunerada e mais de 1 milhão de pessoas a trabalhar sem receber. A maioria dos escritórios federais também estão fechados e alguns serviços estão interrompidos, né, afetando sobretudo o turismo, como você falou, parques nacionais, monumentos e museus fechados. Isso tudo, né, leva muitos brasileiros que estão planejando vir aos Estados Unidos, eles podem acabar aí sentindo esse efeito. Vão encontrar muitos pontos turísticos, como a Estátua da Liberdade em Nova York ou o Monumento de Washington aqui, interditados. Então, por enquanto, como você falou, Raquel, os serviços de visto não serão prejudicados, né, segundo garantiu a Embaixada Americana em Brasília. E, por lei, algumas agências federais precisam continuar operando, mesmo que seus funcionários não recebam salário. Isso inclui aquelas que lidam com a segurança nacional, agentes que patrulham as fronteiras, controladores de tráfego aéreo, agentes também de saúde e também aqueles que gerenciam benefícios, como a Seguridade Social. Esses serviços, considerados essenciais, nesse momento não ficam prejudicados. Luciano. Agora, Raquel, juntando todos esses serviços não essenciais que vão sofrer, né, com esse corte aí, com essa falta de aprovação do orçamento, como você citou, o turismo, que gera bastante recurso, né? Quer dizer, o impacto econômico vai ser grande para o país. Vai sim, vai ser grande, Raquel. E os especialistas dizem que se essa paralisação durar 1 ou 2 dias, os efeitos na economia americana não serão tão prejudiciais. Mas alertam que se essa paralisação durar aí mais de uma semana, os prejuízos podem ser muito graves, né? Podendo custar bilhões de dólares aos contribuintes, aumentar o desemprego, espalhar aí uma onda de incerteza e ansiedade, né? Como nós vimos, isso já afetou a Bolsa de Valores ontem. E tudo isso, né, prejudica a recuperação econômica, que, como nós sabemos, não é das mais fortes. Agora, Raquel, tem um outro fator. Já no dia 17 de outubro, o Congresso precisa resolver um outro problema do orçamento
que é aumentar o teto da dívida dos Estados Unidos. Sem um acordo, o cenário será ainda pior. O governo teria aí que cortar gastos em cerca de 1/3, ficaria sem dinheiro para pagar aí as suas contas, e um eventual calote poderia ter um impacto que vai além das fronteiras americanas, né? E diante do impasse de ontem, né, desse ping-pong no Congresso que nós assistimos até perto de meia-noite, ninguém por aqui está muito otimista, Raquel. Então, até por isso mesmo, né, Raquel, que o presidente Barack Obama, no discurso dele, tentou até culpar aí uma ala mais radical dos republicanos por conta desse não acordo. Agora, existe uma possibilidade de acordo mesmo? O que democratas e republicanos estão fazendo para desfazer esse nó, hein? Olha, Luciana, ainda não é certo, né, quanto tempo essa paralisação vai durar. A solução depende, né, de quem vai abrir mão, quem vai fazer concessões. A Câmara quer que uma comissão especial de senadores e deputados se reúnam nos próximos dias para negociar, mas o Senado não aceita as condições impostas. Por enquanto, os republicanos mais conservadores, né, como você falou, na Câmara, instigados por aqueles integrantes do Tea Party, eles não indicam nenhuma intenção de votar uma medida que não esteja amarrada com o fim do financiamento ou o adiamento das partes centrais da Lei de Saúde, que a partir de hoje exigem que todos os americanos comprem um seguro. O Senado democrata e o governo também cruzam os braços e não aceitam nenhuma resolução que ameace a lei de saúde. Ontem, Luciano, depois de enviar uma notificação às agências federais, o governo lamentou a paralisação e pediu que o Congresso haja rapidamente para aprovar uma resolução de curto prazo sobre o orçamento e restaurar o funcionamento dos serviços e programas públicos que estão sendo prejudicados por falta, né, de um consenso aqui de Washington. A esperança é que a situação dure poucos dias. Nem democratas e nem republicanos querem que isso se estenda por muito tempo, né? Há riscos não só econômicos, mas também políticos para eles. E no mês que vem, muitos enfrentam uma reeleição. Então, por enquanto, né, os riscos para os republicanos parecem maior, já que a maioria culpa a oposição, né? Muitos dizendo que eles estão agindo como uma criança mimada, impondo essas condições. Luciano. Raquel. Tá certo, Raquel, muito obrigado pelas informações, bom trabalho para você.